Olá, está começando Vamos Juntas e o nosso tema hoje é organização. Com a nossa rotina atarefada, eu creio que um pouco de desordem seja até aceitável, né? O problema é quando a falta de organização começa a dificultar nossa rotina. Sabe quando você procura uma roupa e não consegue achar? Quando procura um documento e não tem nem ideia onde guardou? E ainda quando estamos apressados para sair e não achamos a chave do carro. Tem coisa mais irritante, gente? Pois é, o perigo mora aí, quando a falta de organização começa a prejudicar a nossa rotina. É hora de parar tudo e tomar uma atitude. O problema é que às vezes nós não sabemos nem por onde começar, né, meninas? Isso aí. Só que eu sei por onde eu vou começar o programa. Aqui, ó. Vou começar com esse livro. Vocês conhecem? Conheço. Já ouviram? Pois é, esse livro eu ganhei quando eu fiz 50 anos. E li e falei assim, vou resolver o problema da minha casa, colocar ordem na casa. Fiz, gente. Agora já está tudo desorganizado de novo. Mas ele tem muitas dicas interessantes. É a mágica da arrumação, a arte japonesa de colocar ordem na sua casa e na sua vida, porque tem tudo a ver, né? Eu acho que está diretamente relacionada à questão da organização. Não é só o ambiente, não é a bolsa. Não é... Quando você consegue organizar o seu armário, parece que você começa a colocar até os seus pensamentos em ordem. Sabe quando eu percebi isso, amiga? Eu fui uma adolescente meio bagunceira. Mas hoje eu faço uma avaliação que eu lembro assim, eu não tinha muita preocupação com o meu armário, dava aquela escondidinha, sabe quando você soca ali as coisas, fecha a porta, tipo que os olhos não vê, o coração não sente? E eu sou professora também, né? E quando eu comecei a lecionar, a minha desorganização começou a atrapalhar o meu desempenho. Foi o que a gente falou agora na abertura, é isso aí. Aí eu percebi que eu precisava dar um jeito naquilo. E, gozado, eu comecei assim, sozinho, meio intuitivo. Eu percebi isso, porque assim, eu sou da época que tinha cadernetas, então você tinha que preencher 1000 cadernetas, diários. E se eu não tivesse um pingo de organização, eu ia me perder. Como no começo foi um caos. Papel de carta. Exatamente. Quando eu me percebi no caos, eu falei, cara, eu preciso agora resolver. E aí eu comecei a entender a importância do mínimo de organização para a gente se organizar na vida mesmo, né? Eu tive dois extremos. Eu saí, minha família é muito grande, então nunca estava sempre organizado, porque era muito filho, criança, mamãe trabalhando fora, mamãe teve uma época que ela trabalhava e estudava. Quando eu fui morar com ela, eu já era mais velha um pouco, e eu sempre tive quem fizesse para mim, então eu nunca fui operacional. Todas as vezes. Aí eu fui morar sozinha. Quando eu fui morar sozinha, a minha primeira organização quem fez foi minha prima. Eu tenho uma prima que é igual uma irmã mais velha. Beijo, Marisa. Te amo. Marisa é responsável por muita coisa na minha vida. E uma delas é isso. E aí, então, minha casa era impecável. Gente, eu não dormia sem lavar a louça, pra vocês terem ideia. Tudo no lugarzinho. Eu queria ser assim. Aí eu saí de um extremo pra outro, entendeu? Aí vem aquele lance de rotina. Eu não conseguia sair de casa se a casa não tivesse em ordem. Como é que eu ia pra rua? Então, os extremos, entendeu? Até que aos poucos eu fui organizando e eu descobri que eu não sou operacional e que eu precisava de ajuda profissional, que eu comecei a ter os profissionais de organizar. Graças a Deus, né? Que essas pessoas aparecem. Demais. Então, comigo, sabe qual desculpa que eu usava? Que eu tinha uma bagunça organizada. Era a minha desculpa. Que péssimo. Mas assim, aquela mesa tumultuada, eu sabia exatamente onde é que estava cada coisa. Isso já é eu ótimo, sabia, né? isso já era bom. Eu nunca fui de... Não, se a faxineira passasse, minha vida acabou. Não tinha, não achava, não sabia. Então, assim, uma coisa que aconteceu comigo foi muito legal, foi nessa forma intuitiva, porque não tinha nada a ver com o que eu estudava. Intuitivamente eu comecei a perceber que aquele ambiente, quando eu organizava, eu
eu ficava mais leve. melhor. E eu comecei a gostar disso na minha mesa, assim, no meu trabalho. Ali, aí eu no seu quadrado. comecei a gostar disso. Aí fui estudar um pouco depois sobre isso, quando, enfim, entrei nessa história, né, de desenvolvimento pessoal, aí eu fui entender como faz diferença. O nosso cérebro organizado. É muito boa, né? Quando a gente sensação. consegue arrumar um guarda-roupa, que você olha pra ele todo arrumadinho. É a sensação. É uma sensação muito boa. Só que, gente, o meu problema é o seguinte, eu às vezes arrumo, mas eu desarrumo logo em seguida. Você já arruma permanecer, né? arrumando que é complicado. Não, eu sou boa de manter, amiga. O negócio é eu conseguir. Por exemplo, mamãe falava assim, ó, não tira nada do lugar. Tudo que você tirar do lugar, coloca no mesmo lugar. Funcionou. O negócio é que quando eu vou arrumar, eu arrumo desarrumando. Eu sei muito da teoria, mas na prática é complicado. É assim, pra arrumar, uma das coisas principais é você se desapegar. Essa é a parte Não é difícil. isso? Porque a gente vai acumulando coisas, papéis. Por exemplo, hoje ninguém pode entrar lá no meu quarto. Porque em cima da minha mesa, eu ontem estava estudando pesquisando. O telefone tocou, gente, da Karine. Ela não colocou no silencioso. Mas a gente alarma, não sei nem por que ele apareceu. Eu sou tão organizada. Mas olha, a vida da gente tá tão corrida ultimamente. Por exemplo, eu comecei a pesquisar, fui lá, procurei esse livro, aí botei papel, aí não sei o quê, e procura coisa dali. Aí no outro dia você tem que acordar e tem que se arrumar, experimentei roupa e deixar a roupa pra cá, porque tem que sair correndo pro trabalho. Quando você olha, Mas, tá amiga, tudo desarrumado, gente. Mas eu acho que isso faz até parte. Né? A gente não consegue, eu imagino 100%, porque senão também você vira aquela coisa do outro extremo, né? Uma pessoa muito neurótica. Mas eu acho assim, a questão é a gente perceber o quanto organizar o nosso espaço é fundamental para que a gente consiga desenvolver as nossas atividades sem enlouquecer. A questão, por exemplo, de lavar, eu não durmo sem lavar louça. Isso é um problema lá em casa, assim. Eu virei motivo de chacota. Só na sua casa. Mas não é, mas não é porque eu sou neurótica, é porque para quem sobra no outro dia? Eu não quero que sobre pra mim mesmo. Então eu quero acordar no outro dia. Como que não vai acontecer um milagre? Então, se eu gosto de acordar no outro dia, a minha pia tá ok. Não precisa tá brilhando, mas não tá aquele montuado. Isso que minha avó falava? Pra que isso aconteça, alguém tem que fazer. Isso sou eu mesmo. Minha avó falava assim, olha, tem que deixar arrumado, lavado, porque vai que você precisa de alguma coisa e vai chegar a visita na sua casa de madrugada. Falei, credo. Vai que você morre, vai mas deixar é verdade. Lá. Olha só, eu estava até folheando aqui que eu separei umas partes interessantes, porque assim, a gente sabe que organizar é fundamental. E quando a gente não tá nós não estamos com a casa organizada, a gente não tá 100% mas bem, sabe né? Que eu acho que é uma coisa, é outra, amiga. Não a casa desorganizada te desorganiza. E quando você está desorganizado, é uma bola de neve. É uma coisa que vai e volta. Então, gente, eu acho que esse programa é pra gente refletir sobre isso e aprender como organizar. Por isso, não saia daí, porque no próximo bloco teremos uma especialista que vai nos ajudar a colocar ordem na casa, no estúdio. Ufa! Tudo na vida. Aguenta aí que a gente já volta. Vamos juntas. Estamos hoje falando sobre a arte de colocar ordem na casa e na vida. E para nos ajudar nessa arrumação, nós convidamos a Michele, que é consultora de organização. Vem para cá, Michele. Botar ordem nesse estúdio aqui. Vamos nos sentar. Vamos lá. Michele, eu queria começar sabendo como é que esse tema organização entrou na sua vida. Então, durante 12 anos eu fui cerimonialista e acompanhei a loucura do início de uma vida, né? Que quando se inicia, o caos está instalado. Então, eu comecei a ajudar inicialmente as minhas noivas, dar uma ideia, ensinar a fazer supermercado e tudo, e eu vi a necessidade de me capacitar para ajudá-las. Você sempre foi organizada ou foi aprendendo? Sempre fui organizada. Ah, já estava na veia, assim. Já estava na veia. Sempre fui organizada, uma casa muito organizada, então a gente vai aprendendo, a gente vai absorvendo isso ao longo do tempo. E hoje isso virou o seu ganha-pão, vamos dizer assim. Você vive fazendo consultoria. Faço consultoria de organização para as pessoas. Pois é isso que a gente precisa, de uma consultora. Michele, eu queria começar perguntando assim, você falou uma coisa que eu já acho que é um
ela já sai muito à frente, né, amiga? Já. Ela é organizada, ela veio de um ambiente organizado, mas isso não é a realidade de muitas casas, Não. muitas famílias, nem muitas pessoas. Não. É possível, assim, dá tempo, por mais que a gente tenha a idade mais avançada, é possível a gente conseguir se organizar de uma forma que você consiga mudar mesmo a vida? Claro, é possível. A gente precisa aceitar que a gente precisa. Muitas vezes a gente tem que aceitar a ajuda de um profissional externo. Mas quando a gente decide, eu quero organizar, eu quero ser mais organizado, automaticamente o processo começa intuitivamente. Muitas vezes você não sabe nem o que você está fazendo, nem como está fazendo. Mas você se movimenta para fazer, então é possível sim. Quando a pessoa não sabe nem por onde começar, o que você orienta? Então, a organização ela passa por uma fase, né, que é a inicial, que é você olhar para o que você tem, ver o que é possível de descartar, o que realmente é lixo, tem que ir para o lixo, o que dá para ser reaproveitado através de uma doação e aquilo que você realmente vai ficar. Normalmente, durante esse processo, acontece de você olhar uma coisa que não é daquele ambiente e foi para ali. Eu já fiz organização em casas que dentro de um quarto tinha açúcar. Até hoje não sabe por que foi para lá. Mas na hora de comprar, chegou do mercado, botou a sacola lá, ficou e nunca mais mexeu. Então você vai tirar o que não é do ambiente e levar para aquele ambiente em que ele lhe cabe ali, naquele momento. Então, Michele, eu geralmente gosto, né, de fazer esse contraponto com a questão interna, né? E quando a gente se organiza por fora, a gente se ajusta também por dentro. Mas o contrário é muito verdade, né? Sim. A pessoa que é muito desajustada internamente, ela não consegue se encontrar num ambiente organizado. Você vê isso lá no seu dia a dia? Como é que funciona isso lá? Os clientes que eu atendo hoje, em sua grande maioria, são pessoas com alguma questão psicológica que está por trás da desorganização. Algum gatilho anterior trouxe isso. Ou um luto, ou uma troca de emprego, ou um filho que nasceu. Alguma coisa está por trás disso, desse processo psicológico que não teve um encaixe ainda e fez todo o contexto de se desorganizar. Então, mexer com organização é muito ligado à emoção. Mexer com coisas, a gente no dia a dia, às vezes você vai mexer numa caixa, você encontra uma carta de alguém que você gosta, dá uma... Ui. Né? Dá uma doída às vezes. Então, mexer com organização é ligado diretamente às nossas emoções. E essa questão do caos instalado dentro e fora é muito real. Dificilmente você vai ver uma pessoa em que ela está totalmente organizada na vida e que a vida pessoal dela está organizada. Geralmente tá tudo assim, um caos aqui e um caos por dentro também. Michele, uma coisa que eu observei, depois que eu comecei a botar a minha casa com a minha cara, com a minha identidade, ficou mais fácil. Sim. Né? Ficou mais prático, porque muitas vezes a gente fica muito à mercê, assim, porque o arquiteto fez, o decorador colocou, e não parece com a gente. Isso também tira um pouco da praticidade. Então, a organização, eu percebi que também tem um pouco a ver comigo, né? Eu acho que pelo fato do que a Karine comentou aqui, da psique e tal. Então, assim, a minha casa não é uma casa que tem tantos armários, mas eu tenho compartimentos. Eu tenho um recamier que abre, né? Eu tenho, as camas são box, então eu vou criando espaços para guardar as coisas. Eu tenho muito documento da época que eu era executiva, da época que eu ainda não consegui organizar, e tenho muita coisa que tem a ver com o meu trabalho. Isso é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade de lidar e sempre tenho a ajuda dos profissionais, né? Mas que no final eu sempre estou lá botando tudo fora do lugar. E aí, a pessoa que está ali, que conseguiu já passar pela primeira fase do processo, mas que ainda tem coisas para fazer. Todo mundo sempre vai ter alguma coisa para fazer. Uns mais e outros menos. A proporção vai... Isso é sinal de vida. Isso é sinal de vida. Aqui. Se você tem vida, tem movimento. Se você está estático, é porque tem alguma coisa errada. Então, sempre vai acontecer de ter um movimento. Então, assim, você já entendeu que você precisa de ajuda em alguns momentos e tudo. Então, a gente vai partir realmente para entender o que realmente precisa. Sobre os documentos, às vezes a pessoa fica guardando conta lá de 10 anos atrás, você vai no operadora, pede para ele um código de que nada consta, tritura tudo aquilo e joga fora. Não tem necessidade disso tudo. Olha só, eu vou
eu falei, porque quem não viu o primeiro bloco, né? Eu falei sobre esse livro. Inclusive, a Michelle trouxe um outro que eu não conheço. Depois eu quero até ver. Que como é que falam? Pronuncia o nome dela? Marie Kondo. Marie Kondo. Sobre a mágica da arrumação. E você falou sobre essa questão do desapego, que eu acho que é o ponto nevrálgico dessa conversa, né? Aqui eu rabisquei uma frase para a gente discutir, eu vou ler e a gente discute no próximo bloco que já está acabando. Quando você se deparar com algo de que não consegue desapegar, pense bem no real propósito desse objeto em sua vida. Você vai se surpreender ao constatar quantos de seus pertences já cumpriram sua função. Ao reconhecer sua contribuição e ao abrir mão deles com um sentimento de gratidão, você conseguirá colocar sua casa e sua vida em ordem. No final do processo, restarão apenas as coisas que são valiosas para você. Eu achei interessante isso. Às vezes a gente acumula aquele monte de papel, cartinhas, ou sei lá, objetos que você ganhou de presente, coisa do passado que não faz mais o menor sentido hoje. Mas você não entendeu que aquele objeto cumpriu aquela função naquela época e você continua carregando esse passado com você. Exatamente. Entulhando sua casa e entulhando sua vida. Vamos discutir sobre isso no próximo bloco? Vamos juntas. Aguenta aí, a gente já volta. Estamos de volta falando hoje sobre organização e terminamos o bloco anterior, falamos da dificuldade, às vezes, de desapegar. E o desapego é fundamental para você organizar. Exatamente. E eu estava lendo um trecho desse livro e vou ler um outro aqui, que também me chamou muito a atenção. Quando realmente nos aprofundamos nas razões que nos levam a não conseguir desapegar, descobrimos que elas resumem-se a duas razões: apego ao passado ou medo do futuro. Por exemplo, tem um pote lá que você não usa, né? Aí você fala assim, mas eu vou continuar guardando que pode ser útil no futuro. Então você está pensando lá na frente. Ou você ganhou um colar de um namorado que você não usa mais, mas você quer se desfazer e você olha, mas é lembrança daquele amor. Então tem essa coisa do passado e do futuro. Como é difícil, né? Então, porque tem um Sandra, sentimento envolvido. Olha só, eu cuidei de uma pessoa, fiz um processo de coach e na verdade virou uma terapia, porque começou como processo de coach, a gente entendeu que não ia andar, não era ali. E essa pessoa estava com um problema sério no relacionamento. E dado momento, ela se lembrou, ela me contou que ela guardava com muito carinho uma caixinha, era como uma caixa de sapato, cheia de cartinhas daquele que tinha sido o primeiro amor. E ela não tinha coragem de jogar fora, porque afinal de contas foi um amor tão inocente, mas ela não conseguia entender como é que isso estava agarrado. Essa menina depois ela teve coragem, ela foi mexendo e eu falei com ela, gata, pega a caixinha, não vai ler mais a cartinha não, porque hoje você está casado, o outro está casado. E ela fez uma experiência, isso aí, colocou fogo naquilo. E quando colocou fogo, ela se sentiu livre. Mas ela, assim, ela teve que desapegar, ela teve que ter essa coragem de fazer. E a vida dela deslanchou. Não tinha nada a ver com o relacionamento dela. A questão, sabe o que eu percebo? É que quando a pessoa se apega muito a essa questão, igual a caixinha, não é só a memória do amor, é o medo de não conseguir viver aquilo de novo, eu imagino, entendeu? E aí, como eu vivi, aquilo é meu, aquilo é meu, então só que assim, eu acho que não te permite avançar. Eu sou uma pessoa bem desapegada, aprendi. Nunca fui de ter apegos, mas assim, tem algumas coisas práticas que me fazem entender que eu não quero acumular. Primeiro, que eu não gosto de entulho, porque eu acho que entulho a minha vida. É isso aí. Segundo, que eu morei a minha vida toda, adulta, em apartamento. Apartamento não cabe. Não cabe. Não cabe, gente. É uma questão prática, não cabe. Então, quando o troço começa, os armários começam a abrir, começa a cair as coisas, não tem, eu tenho que dar um jeito. Então, eu
eu tenho esse exercício de pensar pela questão prática. Não cabe. Então, dá licença que eu tenho que dar um jeito de me livrar disso aqui? Você vai ter que se livrar, né? E aí eu jeito ou acho de que outro, isso é um tem que processo sair, né? que a gente vai se A gente que morou em casa é mais acumulador, Então, né? sim, Tem muito casa. lugar para guardar coisa. Esse era o meu problema também. Olha só, gente. Eu já ia pedir dica pra isso já. Michele quê? socorre a gente que veio de casa para apartamento, que carrega periquito, papagaio, cachorro, bicicleta, tudo. Pro Michele, apartamento. só uma- Então, um assim, adendo. claro que é o desapego, mas de como essa forma consciente, como se conscientizar. Sandra já deu duas dicas, né? Só um parentezinho só para completar. Porque, por exemplo, eu morei a minha infância numa casa grande, com quintal lá. Eu também. Só que quando eu casei muito nova, eu fui pro apartamento. Então teve aquela sensação de, tipo assim, esse espaço é meu, agora quem manda aqui sou eu. Então meio que eu quis que organizar do meu jeito. Eu acho que isso foi até legal, porque assim, não, minha infância foi maravilhosa, mas eu queria assim, agora é o meu espaço, eu que vou meio que dar conta. E era pequeno, então não tinha jeito, não tinha tem como jeito, acumular, não gente. tem Não dá, jeito. vai enfiar onde? A não ser que morasse em Verdade. entulho. Mas Verdade. fala, Michele. Então, eu acho que o importante é o consumo consciente. É não chegar no acúmulo. A cada vez que você compra uma blusa, tira uma. A cada vez que você compra um sapato, tira outro. Então, esse processo faz com que não haja acúmulo. Você não vai acumular se você toda vez tirar um. E saber o que você está consumindo, né? Fazer lista de mercado para você comprar aquilo que você precisa dentro daquilo que você vai consumir na semana. Não ficar comprando coisa que você não precisa, que vai ter uma função, e nem ficar guardando aquilo que você compra achando que vai funcionar e para você não funciona. E o método de organização, ele é personalizado. Não adianta que eu não vou conseguir fazer com que a Karine tenha a mesma organização da Janaína, nem de ninguém. Sempre vai ser personalizado. Então, é muito importante a gente conseguir entender isso. Qual é o meu processo? Qual é a minha dificuldade? Nem todo mundo tem dificuldade com desapego. Algumas pessoas têm dificuldade mesmo de entender que elas não precisam comprar. Ela não quer, ela pode dar vontade de entregar para quem for, mas ela não tem a consciência de que ela não precisa ficar comprando nada toda hora. Tem que trabalhar as diferenças, Exatamente. né? Eu tenho uma dificuldade, às vezes, por exemplo, eu falo assim, eu vou arrumar esse guarda-roupa. Eu começo a arrumar, boto tudo pra fora e depois fico assim, ai meu Deus, esse troço Pra não que que acaba eu fiz nunca. Eu quero acabar, por que eu fiz isso? que eu fiz isso? Aí, gente, cada um no isso é seu comum, isso é quadrado, né? normal. Ainda bem, né? Porque daí que eu tenho trabalho. Agora, olha só, normal. uma outra coisa interessante aqui. Fala nesse livro que quando você estiver fazendo sua arrumação, seu desapego, você tirar as coisas, pra você não mostrar pra família. Não é verdade? Quantas vezes eu já tirei uma coisa, aí chega a mamãe, ai, você vai dar essa blusa? Então, não tem isso. Tem isso. É verdade, Tem é isso, interessante é isso. verdade. Às vezes é melhor você fazer e não mostrar pra ninguém, né? Porque... Exatamente, é direto para doação, né? Direto para alguém que vai consumir, que vai dar valor. E é justamente isso que você falou. Às vezes o objeto para você já cumpriu a função. É um colar que você não usa, mas você vai doar isso para um orfanato e a criança vai ficar feliz da vida porque ela recebeu aquilo, Isso é bacana. ela ficou super feliz. Então, cumprir funções, fechar ciclos, porque a organização é fechar ciclos. Isso aí. E continuar dali para frente com o novo, encarar o novo sem ter Isso medo que dele. você falou para mim também é muito bacana. Toda vez que eu vou fazer doação, eu procuro doar aquilo que eu estou doando para alguém que vai fazer bom uso. Porque para mim faz mais sentido, porque já aconteceu de eu doar, ver que a pessoa não estava nem aí, e aquilo tinha um valor emocional, sim, porque tem a ver com emoção, Sim. com sentimento, sim. E quando eu comecei a fazer isso, acabou, eu não tive mais problema. Tem sofrimento. Não tem sofrimento. Sem sofrimento nenhum. A organização tem que ser sem sofrimento. Sem sofrimento, tem que fazer não você tem que feliz, ser. né? Ela A tem Mary que te... fala isso. No início, ela não vai te dar alegria, não. No início, se eu disser pra você, olha, você vai desapegar, você vai ficar feliz, eu tô mentindo. Porque você sente, às vezes, o tanto de recurso que você tá jogando fora, o tanto de coisa que você... O tanto que você trabalhou pra ter aquilo ali. Então, no início não vai ter, não. Mas quando você vê funcionando, vê assim, nossa, tá fluindo, eu tô conseguindo fazer as coisas. Aí... Michele, eu acho que é justamente isso que a gente estava conversando. Quando a gente começa a perceber o resultado de Sim. todo o processo, porque por mais que haja sofrimento e tudo mais, mas você vê que tem um resultado. Sim. Aquilo faz a gente repensar, inclusive, as nossas ações de consumo, como sustentabilidade. Por que eu comprei tanto se eu vou ter que me desfazer? Então, a gente pensa sobre isso, Com né? certeza. Isso é muito Com legal. Eu acho que essa reflexão de hoje é super importante, né? Sim. Porque a organização é saúde, é saudável, Exatamente. né? É uma coisa muito... Exatamente, é saúde muito mental, bacana. né? É saúde mental acima de tudo. Pra fechar, já que eu tô com meu livrinho...
Olha só que interessante, gente. Ela termina o livro falando isso aqui, ó. A emoção profunda que sinto ao dispensar coisas que cumpriram sua função. A felicidade intensa de descobrir o lugar perfeito para um objeto. E, acima de tudo, sentir o ar puro e fresco que preenche o ambiente que acabou de ser colocado em ordem, são coisas que transformam um dia comum, sem nenhum acontecimento especial, em um dia esplendoroso. É verdade. Legal, né? Fechou. É isso aí, gente. Fechamos então, né? E organizem-se, por favor. Dever de casa. Abre o guarda-roupa, olha lá, né? A começa pela cozinha. bolsa, amiga. E se Começa pela precisar bolsa. de ajuda, ó, Michele, tá bom, gente? É isso aí. Vamos juntas. Assistam nossa live, né? Agora, a gente se encontra lá. Beijo, tchau, tchau. Tchau.